Os operadores foram devidamente informados, eu acho que, aliás, também com a ajuda da comunicação social foi possível divulgar estas medidas. Isto é sempre perigoso quando estas medidas são tomadas e as pessoas não sabem. Aqui nós conseguimos divulgar, fizemos um esforço de divulgação, várias reuniões com os principais operadores, com o turismo, os operadores turísticos, e a comunicação social, como disse, ajudou-nos e, portanto, ninguém pode, ou dificilmente alguém pode ignorar o que se passa e quais são os novos regulamentos que têm que ser cumpridos. Quando é assim, há muitas vezes em Portugal nós acreditamos que isto, eles puseram isto, mas isto não é para suceder. É mesmo para acontecer. Vamos concentrar em determinados pontos críticos, mas é importante que as pessoas percebam que, se no caso de haver incumprimento, que vão ter que ser multadas e que isto é mesmo para cumprir. Preparando já aquilo que será a conclusão das obras do metro, nós temos que garantir que o espaço público que é libertado pelo metro não é apropriado por este tipo de operação que não é vital para o funcionamento das atividades turísticas, porque para os operadores turísticos esta realidade não é necessária, ou seja, para os hotéis, para os alojamentos locais, ou para os restaurantes, ou para o comércio, não é fundamental. E, portanto, é uma medida preventiva nesse aspecto. Depois há uma outra medida que é uma medida muito importante, e está ali o Sr. Vice-Presidente que tem muita preocupação, é que muitos destes veículos não cumprem com as regras que nós impomos ao transporte público. Vamos ver, se nós estamos a fazer um transporte público limpo, em termos de emissões, quer o investimento grande que está a ser feito pelo Governo através da Metro, quer o grande investimento que está a ser feito através dos transportes coletivos do Porto, se nós permitimos que este tipo de veículos de alguma maneira canibalizem esta nossa operação, nós vamos ter aí um problema complicado. E, finalmente, depois há também a questão da utilização do transporte público por todas as pessoas. Os turistas não são diferentes dos outros. Eu, quando vou a Londres, ando de metro, não ando em operadores turísticos. Quando vou a outra cidade qualquer viajar, normalmente o que é que eu faço? Muito rapidamente percebo qual é o transporte público e utilizo o transporte público. O transporte público não pode ser só para os moradores e o espaço do transporte público não pode ser canibalizado pelos operadores turísticos. No fundo, é isto que estamos a pensar. Os operadores do tuk-tuk, no âmbito daquilo que são os seus direitos, liberdades e garantias, interpuseram uma ação suspensiva relativamente a deliberações que a Câmara tinha tomado. A partir do momento que isso foi feito, apesar de estarem a ser contestado pela Câmara do Porto, ninguém pode operar, ou seja, nenhum tuk-tuk pode operar. Portanto, acaba por ser esta a situação. Ou seja, eu acho que eles pensavam que ao interpor esta ação que iria ficar tudo como está. Não, esta ação o que fez foi, de facto, suspender a nova operação, tal como estava pré-determinado pela Câmara, mas nós temos muita tranquilidade que o Tribunal nos dará razão nessa matéria. As cidades são feitas de conflitos, nós sabemos muito bem que todos os dias, quando tomamos decisões, estamos a criar conflitos. Nós, se criamos uma faixa bus, sabemos que há pessoas que dizem porque é que estão a criar uma faixa bus, eu gostava de utilizar aquela faixa para o automóvel. Se não temos uma ciclovia, se colocamos uma ciclovia, acontece a mesma coisa. Se retiramos uma ciclovia, os ciclistas vão se queixar. As cidades não são elásticas, nós não somos uma SimCity, em que nós de repente podemos deitar os prédiozinhos abaixo e alargar as ruas. Nós temos que viver com aquilo que temos, no território que temos, e o território de uma cidade é um território sempre de conflito, tentativa de apropriação daquilo que é comum por interesses particulares. Aquilo que nós temos que ser é os mediadores desses interesses particulares, considerando o interesse público em geral como aquilo que nos deve guiar nas decisões e nas políticas públicas. A nossa operação começou hoje, a zona de restrição foi criada a partir do dia 1 de outubro. Neste momento ainda não terei dados para lhe dar, mas efetivamente já se verificou algumas viaturas afetas aos circuitos turísticos em desrespeito à sinalização que foi colocada para o efeito e estamos a atuar em conformidade com a sinalização. Todos os meios afetos à divisão de trânsito poderão fiscalizar as infrações que detectarem. Numa primeira fase, até para termos uma operação mais robusta, foram criadas equipas específicas que estarão em pontos estratégicos, onde se verifica o maior número de infrações, e serão levantados os respectivos autos a todos os veículos que tiverem infração, quer seja de animação turística, quer seja de serviço ocasional, atuaremos em conformidade. Nesta primeira fase, com mais meios envolvidos neste tipo de fiscalização, e depois vamos gerindo, consoante o nível de incumprimento ou não, iremos agilizar a nossa fiscalização. Temos vários meios afetos, damos primazia às nossas ciclopatrulhas pela mobilidade, temos meios auto e meios motorizados. Temos um forte apoio do CGI, das câmaras, para monitorizar os locais e para verificar onde é que poderão estar a ocorrer alguns respeitos aos sinais.